E aí, pessoal, vamos mergulhar de cabeça nesta nossa análise de hoje, que está com uma energia altíssima e um foco estritamente acadêmico. Nós vamos dissecar as estruturas algorítmicas de dois modelos matemáticos que são literalmente fascinantes quando falamos de tomada de decisão multicritério, o EHF-Vicor e o PHF-Vicor. O nosso grande objetivo aqui é entender tintim por tintim como essas duas abordagens processam dados, como elas tratam aquela incerteza constante e como as arquiteturas internas delas divergem na prática, usando dados de um cenário real de seleção de fornecedores. É um mergulho técnico bem profundo, então bora lá explorar a matemática por trás de tudo isso. Para começar a nossa fundação, vamos definir o nosso algoritmo base. E sim, ele tem que ser pronunciado exatamente assim. Via criteriumsko kompromissno rangiaren. Pois é, um trava-língua sérvio autêntico. Mas, basicamente, é um método de otimização multicritério focado em gerar soluções de compromisso. Pensa no seguinte, a gente tem critérios totalmente conflitantes, tipo querer a maior qualidade do mundo pelo menor preço possível. A gente sabe que isso é uma utopia, né? Então, em vez de buscar o impossível, esse método calcula matematicamente aquela solução de compromisso que chega o mais perto possível do nosso cenário ideal. Só para a gente se situar, a nossa pauta de hoje passa rapidinho por modelos algorítmicos em análise, a estrutura matemática do FLVI-Core, a estrutura matemática do PDFLVI-Core, os resultados da análise comparativa, consistência e tratamento de incertezas e fechamos o pacote com o veredito metodológico. Então, nossa primeira parada, modelos algoritmos em análise. Aqui é onde a gente apresenta os famosos frameworks Hesitant Fuzzy. A grande questão matemática que a gente tem na mesa logo de cara é como modelar a hesitação humana. Porque, sejamos honestos, quem está avaliando quase nunca tem 100% de certeza. E a diferença fundamental aqui é como cada método joga essa hesitação humana lá para dentro da matriz do computador. De um lado, com a FRATS, a gente pode usar termos não consecutivos. É como virar e falar, olha, esse fornecedor é ruim ou excelente, pulando totalmente o meio termo. Já do outro lado, com o PDHF-HTS, a coisa muda bastante de figura. Ele mapeia graus de possibilidade. Em vez de só listar os termos, ele dá um grau fracionário de probabilidade de um fornecedor se encaixar naquela avaliação específica. É uma mudança que parece super sutil na linguagem, mas confia em mim, o impacto disso no computador é gigantesco. Avançando para a nossa segunda seção, a estrutura matemática do EHFL-Vicor, ou, como eu gosto de chamar, o funil algoritmo de 7 passos. Quando a gente olha esses 7 passos sequenciais, dá para ver que a progressão é bem direta. Começa definindo os parâmetros, coleta e junta tudo numa matriz. Mas o momento de brilhar, o grande pivô matemático da coisa toda, está ali no passo 5. É exatamente aí que os coeficientes de variação vão ditar as regras e definir as soluções ideais. É essa engrenagem que faz o EHFLV-Core girar de um jeito único antes de aplicar as regras clássicas de compromisso no final. A mecânica funciona assim. O método processa os subgrupos tirando a média das matrizes direto. Ele vai lá, calcula desvios padrão, as variâncias, e isso gera os coeficientes de variação, os CVs. E o pulo do gato está justamente aqui. São esses CVs que vão formar as soluções ideais, tanto as positivas quanto as negativas. Ou seja, a própria variabilidade dos dados é o que alimenta o cálculo das medidas de distância no final da equação. É um negócio muito elegante e super funcional para quando a gente tem grupos com opiniões bem distintas. Agora, na nossa seção 3, a gente entra na estrutura matemática do PDHFLVI-Core. É um método de distribuição de possibilidade pesado que leva 9 passos. Quando a gente abre o capô desse modelo de 9 passos, o peso matemático extra bate na hora. Primeiro, os critérios de custo levam um tratamento de normalização com o operador de negação, o tal do operador neg. Ele inverte as coisas, transformando o custo em benefício. Mas a complexidade real da coisa começa a esquentar nos passos 4 a 6. A gente precisa calcular distâncias geodésicas para achar um consenso antes mesmo de agregar as informações. E essa agregação é feita por um negócio chamado HFLWA. E por que fazer tudo isso? Porque esse modelo lida com os pesos de forma dinâmica. Ao contrário de modelos mais simples, aqui nem todo mundo tem o mesmo peso garantido. O algoritmo usa aquela distância geodésica para medir o grau de consenso. Quem estiver mais alinhado com o grupo ganha muito mais peso na agregação via HFLW. É só depois dessa ginástica toda que o modelo puxa as médias ponderadas e variâncias para criar as soluções ideais e engatilhar o cálculo de distâncias do via criteriumsko kompromisso ranqueiramente. Dá um trabalho considerável. Chegando na nossa seção 4, resultados da análise comparativa. Vamos examinar de perto as matrizes de saída para ver como isso reflete nos números. Dando uma olhada nos dados que o RHR-Switchcore gerou,
A coluna estrela, com certeza, é a QI. É ela que define quem está na frente. Olhando os números, a alternativa 4, ou A4, pegou a liderança matemática ali com um valor baixinho de 0,0714. A alternativa A3 ficou colada em segundo lugar. Só para lembrar, da regra de ouro do Via Kriterijunski Compromisso no Rangiran, números menores indicam que a gente está mais perto da nossa solução ideal. Mas calma lá, que no mundo algorítmico chegar em primeiro nem sempre garante a taça. Tem regra de aprovação. Tá vendo esse 0,059? É exatamente a diferença entre o QI da A3 e o da A4. Essa diferença é tão minúscula que o método não aceita isso como uma vantagem aceitável. É o algoritmo funcionando como um juiz rigoroso. Por causa dessa margem super estreita, o modelo é forçado matematicamente a declarar um empate técnico, criando uma solução de compromisso que precisa abraçar tanto a A4 quanto a A3. Agora, olha a reviravolta quando a gente joga esses dados de encontro aos resultados do PDHFL-VKR. Para esse mesmíssimo cenário, a história muda completamente. A alternativa A3 crava um zero perfeito na métrica QI. Quando a gente processa as incertezas por distribuições de possibilidade e traz o operador neg para a jogada, a matriz vira de cabeça para baixo, colocando a A3 disparada na primeira posição geral. Isso ilustra o absurdo da divergência de uma forma brilhante. As exatas mesmas avaliações linguísticas iniciais geram cálculos de distância imensamente diferentes. E o motivo é um só: a arquitetura algorítmica escolhida para rodar. A forma como a incerteza é processada dentro do motor literalmente muda quem sai coroado como vencedor. Indo para a seção 5, consistência e tratamento de incertezas. Vamos falar da robustez sistêmica da coisa. Então a gente chega no grande trade-off metodológico. Como a gente sabe, nada é de graça, né? O FL-Vicor é notável, mas tem um calcanhar de Aquiles técnico. Ele perde informação computacional quando os avaliadores entram num consenso muito forte. Então ele brilha mesmo quando o grupo é feito de subgrupos com opiniões bem separadas. Do outro lado, o PDH-Vicor guarda cada fragmento mínimo de informação, mesmo com o pessoal em consenso total, engolindo a incerteza profunda de forma primorosa. O preço? Você vai precisar de um poder de processamento muito, mas muito maior para calcular todas aquelas possibilidades e distâncias geodésicas. A gente pode ver isso claro como água numa análise de sensibilidade. Aqui, o foco é ver como o EHF-LVI-Core se comporta mexendo no parâmetro V, que é o limite de utilidade do grupo. Conforme o peso muda, as alternativas trocam de posição, o ranking vira uma bagunça, o modelo mostra na cara dura que ele é super sensível a qualquer ajuste nesse limite. Em compensação, dá uma olhada na estabilidade do PDHF-LVI-Core. As linhas são completamente planas, não importa se a gente varia os parâmetros de 0.0 até 1.0, o ranking simplesmente não muda uma única posição. É uma estabilidade que chega a ser assustadora, demonstrando uma robustez estrutural gigantesca na hora de lidar com essas flutuações das preferências da equipe. E, finalmente, nossa seção 6, o veredito metodológico, a conclusão acadêmica de tudo isso. Fazendo um resumão prático, os dois métodos, baseados no Via Kriterijunsko Compromisso no Rangiran, provaram que são verdadeiros tratores computacionais. Ambos sobreviveram tranquilamente a 8 simulações de estresse severo, segurando a consistência da classificação, mesmo quando adicionamos mais critérios ou alternativas. Mas a distinção acadêmica é bem clara. O FL-Vicor é a escolha de mestre para matrizes de grupos bem divididos. O PDEFL-Vicor, por sua vez, é inquestionavelmente superior para reter informações e mapear a incerteza sem perder nada pelo caminho. Mas existe aquela balança rigorosa. De um lado, você preserva minuciosamente os dados, do outro, você lida com a dor de cabeça da complexidade computacional. Para a gente fechar a tampa dessa análise, eu deixo uma provocação no ar. Será que essa superioridade matemática absoluta das distribuições de possibilidade justifica mesmo o custo computacional absurdo? Pensem só, especialmente no futuro, se a gente for colocar isso para rodar em ambientes automatizados de aprendizado de máquina, onde a velocidade de cálculo é vital. Vale a pena? É um paradoxo formidável no coração do que chamamos de computação com palavras, e algo que com certeza vai ditar os próximos passos desse campo de estudo. Até a próxima!